Saudações a todos, meu nome é Renan, eu vou ficar responsável pelas aulas do módulo de membros inferiores, começando pela avaliação do joelho. Meu nome é Renan Bastos Leite, eu fiz especialização em radiologia musculoesquelética pela Universidade Federal de São Paulo. Dentro da área, a gente tem a ultrassonografia, que é o método que vai ser o nosso enfoque nesse módulo. Algumas referências para estudo são aquelas de sempre, né, os dois livros, e uma terceira referência, a ultrassonografia do joelho, um artigo da Radiographics, cujo título está aí, e eu recomendo porque ele é bem explicativo, ele é bem detalhado a respeito do método. Então, o joelho normal, a avaliação do joelho normal envolve a identificação, a avaliação dos compartimentos anterior, medial, lateral e posterior, semelhante ao que a gente observava no cotovelo, quando a gente falou do módulo de membros superiores. Então, o exame da região anterior, aquilo que eu comentei no início, né? A forma de avaliar o joelho vai depender do operador. A sequência de estruturas a serem avaliadas fica a critério de cada um. Entretanto, existe uma sequência mais clássica, uma sequência mais consagrada de avaliação, e o ideal é que você sempre adote a mesma sequência para não deixar passar nada. Então, o exame da região anterior ele começa com a avaliação da região suprapatelar, né? Aqui eu tenho a avaliação do tendão quadríceps. O tendão quadríceps ele tem um aspecto trilaminar. Por quê? Porque ele é formado pela confluência, né, dos tendões do reto femoral, do vasto medial, do vasto lateral e do intermédio. Então, isso dá um aspecto trilaminar à inserção do tendão quadríceps. Se há uma perda desse aspecto trilaminar, isso pode indicar alguma alteração, por exemplo, tendinopatia. A sua inserção vai se dar no ápice da patela. Aqui, mais profundamente, eu tenho o recesso quadricipital, que é um local onde pode haver acúmulo de líquido, edema ou outras alterações. E a busca de derrame articular, a busca de edema, ela vai se dar principalmente no saco lateral. A gente sabe que as disfunções femoropatelares, elas se dão principalmente em sentido lateral, pelo mau tracking do joelho em relação à tróclea. Então, o edema também vai se dar mais lateralmente. É também através da movimentação lateral do transdutor que vai ser possível observar o derrame articular, né? Já que quando o paciente está na posição ortostática, barriga para cima, decúbito ventral, decúbito dorsal, nesta posição é possível avaliar o acúmulo de líquido lateralmente, portanto, quando eu movimento o transdutor lateralmente, eu vou ter a pesquisa de derrame articular. Alguma quantidade de líquido é sempre normal. O que vai ser alterado é se eu tiver um líquido além do que a gente considera fisiológico ou se houver sinais de sinovite. Ainda no compartimento anterior, é possível avaliar os retináculos patelares, medial e lateral, e essa avaliação é especialmente importante no contexto de luxação lateral transitória da patela. Então, as regiões parapatelares são formadas pelos retináculos medial e lateral, que tem um aspecto bilaminar, né? Enquanto o quadríceps tinha um aspecto trilaminar, os retináculos têm um aspecto bilaminar. Perdeu esse aspecto, lembrar que pode ser alteração. E também é constituído por uma banda hiperecóica de 2 a 3 milímetros de espessura, que é essa mais superficial. Então, aqui eu tenho o retináculo lateral, aqui eu tenho o retináculo medial, e esse é o aspecto normal dos retináculos, ligando os côndilos femorais medial e lateral à patela, representada aqui pela letra P. Uma outra avaliação ainda dentro do compartimento anterior se dá na região infrapatelar, onde eu vou avaliar o ligamento patelar. Alguns autores chamam de tendão patelar, mas pelo conceito clássico, por se tratar de uma estrutura que liga dois ossos, o ideal é chamar de ligamento. Então, esse ligamento ele tem de 4 a 5 centímetros de comprimento, ele tem um padrão ecóico, ou seja, ele vai ter um padrão fibrilar, assim como os tendões têm habitualmente. Ele é semioval no plano axial, né? Aqui é possível observar, ó, ele tem um padrão semioval. E
né? O compartimento de Hoffa, que é um local onde pode haver alterações do tipo disfunção fêmuro-patelar, edema por, né, disfunção do mecanismo extensor, ele está posterior ao ligamento patelar. Então, aqui eu tenho, né, pele, subcutâneo, aqui o ligamento patelar, mais abaixo a gordura de Hoffa. Se eu tenho algum edema, especialmente aqui logo abaixo da patela, isso pode ser Hofite e é uma alteração relacionada à disfunção do mecanismo extensor. Então perceba, né, esse aqui é uma imagem retirada de um artigo e tem uma informação importante aqui. Quando a gente compara o joelho não dominante com o joelho dominante, você percebe que a espessura do ligamento é maior no joelho dominante. Entretanto, existe uma manutenção do padrão fibrilar, ou seja, esse espessamento é pelo uso mais acentuado no lado dominante e não pelo fato de representar uma alteração inflamatória ou algo assemelhado. Tanto é verdade isso que quando você posiciona o transdutor em sentido transversal, o que acontece é que você percebe que o padrão semioval ele é mantido, né, de maneira que, se ele não ficou arredondado no sentido transverso, confirma o fato de não tratar-se de uma patologia. Então, aqui ele mostra ó, o tendão, né, o ligamento patelar, aqui o coxim adiposo de Hoffa, né, aqui um pouco de sinóvia, e você observa que aqui eu já tenho ó, uma ecogenicidade maior da gordura de Hoffa, ou seja, essa ecogenicidade maior num paciente com clínica compatível pode representar Hofite, pode representar disfunção fêmuro-patelar do mecanismo extensor. A próxima avaliação que costuma ser feita é do compartimento medial, né? O posicionamento é esse, você coloca o joelho com uma leve flexão e o quadril em uma ligeira rotação externa e flexão, de maneira que você expõe o compartimento medial, ele fica voltado mais para superior, facilita a avaliação pelo operador. Então, algumas estruturas podem ser avaliadas no compartimento medial. Uma coisa interessante é de se destacar aqui. Talvez um dos maiores sítios de alterações de lesão no joelho, nos compartimentos medial e lateral, seja os meniscos, né? Então, aqui na ultrassonografia, o menisco ele é pobremente avaliado. Ele é melhor avaliado, muito melhor avaliado, através da ressonância magnética. O detalhe que fica é, algumas alterações meniscais, mesmo que pobremente visualizáveis, podem ser identificadas através da ultrassonografia, de maneira que esse método pode representar uma ferramenta importante para prosseguimento da investigação. Então, na região medial, é possível avaliar, na inserção na tíbia, os tendões da pata de ganso, o sartório, o grácil e o semitendíneo, que estão inseridos na face anteromedial da tíbia, então a avaliação é um pouco anterior. Caso haja dificuldade de identificação desses tendões, um referencial anatômico interessante é a artéria genicular inferomedial, ou seja, pode ser que quando você liga o Doppler vai aparecer a artéria, imediatamente inferior, imediatamente abaixo desta artéria, eu vou ter os tendões da pata de ganso. Então esse referencial pode ajudar na identificação. Ele tem uma bursa, entretanto, em condições normais, essa bursa não é visualizada. Se você passa a perceber essa bursa, isso é uma bursite da pata de ganso, provavelmente patológica. Então, aqui é possível observar os tendões da pata de ganso, né, indicado pelas setas pretas, se inserindo aqui na face anteromedial da tíbia, e perceba que logo acima ó, eu tenho essa estrutura arredondada, que é a artéria genicular inferomedial. Ou seja, de fato, ao identificar a artéria genicular inferomedial, eu consigo ver logo abaixo a inserção dos tendões da pata de ganso, com seu aspecto normal, ou seja, sem líquido na bursa. Aqui ele mostra a avaliação da interlinha articular femorotibial medial, né? Então, perceba que aqui ó, eu vejo uma parte do menisco medial, mas se tiver alguma rotura aqui sem formação de cisto parameniscal, isso não vai ser visto pela ultrassonografia. Agora, se eu tiver uma rotura desse menisco com formação de cisto parameniscal, o cisto que vai aparecer aqui, ele vai me indicar de maneira indireta
que existe uma rotura deste menisco, provavelmente comunicando com esse cisto. Então aí eu já consigo dar mais informações. Outra alteração que é possível ver aqui pelo método é a extrusão do corpo meniscal, o que indica também algum tipo de lesão nesse menisco não identificável pelo método. Ainda na região medial, é possível avaliar o ligamento colateral medial, que tem um comprimento grande, de 8 a 10 centímetros. Ele é largo, plano e tem um aspecto trilaminar, semelhante ao quadríceps. Perceba que ele é bastante comprido, né, e pode haver alterações especialmente nas suas inserções femoral e tibial, especialmente na femoral. Ainda na avaliação do joelho, o próximo compartimento é a região lateral. Então, a região lateral pode ser avaliado com o paciente em decúbito lateral para expor melhor esse compartimento. Aqui eu vou conseguir avaliar a face lateral do côndilo femoral lateral, o tubérculo de Gerdy, né, e a cabeça da fíbula, que são os marcos anatômicos indicados na figura. Aqui o tubérculo de Gerdy, inserção do trato iliotibial. Aqui a cabeça da fíbula, onde se insere, dentre outras estruturas, o ligamento colateral lateral e também, né, a inserção do tendão bíceps femoral. E a interlinha articular femorotibial lateral. Então aqui eu mostro, ó, o trato iliotibial, ele é uma longa estrutura, ele vai do quadril até o joelho. Aqui a avaliação principal é da sua inserção na tíbia, no tubérculo de Gerdy. O que pode acontecer? Então, aqui uma alteração importante que pode acontecer é edema secundário ao atrito mecânico, ou seja, eu tenho aqui o côndilo femoral lateral, eu tenho o trato iliotibial e entre eles dois eu tenho gordura. Se essa gordura tem sinais de inflamação, ou seja, ela tem uma ecogenicidade maior do que a habitual, isso pode ser uma alteração derivada do atrito mecânico, né? Pode ser uma síndrome do atrito da banda iliotibial. É uma alteração pertinente aqui, que a gente vai comentar mais adiante. Ainda na região lateral, é possível observar o ligamento colateral lateral, que tem um curso oblíquo. Isso é importante de ser destacado, haja vista que, como ele tem um curso oblíquo, a gente tem que posicionar o transdutor de maneira oblíqua também. Mas é muito difícil você conseguir colocar todo o ligamento na mesma imagem. Então, a tendência é você ir avaliando parte por parte, justamente por ele ter esse aspecto mais oblíquo, especialmente se comparado ao ligamento colateral medial. Ele se insere na cabeça da fíbula e ele tem uma espessura aqui por volta de 3 milímetros. Essa espessura de 3 milímetros é importante você decorar, que pode ser uma referência importante, caso haja dúvida, quanto à presença ou não de tendinopatia, presença ou não de alterações de natureza inflamatória. A gente chama de tendinopatia, né? Embora seja um ligamento, a gente pode chamar tendinopatia pela consagração do termo, que indica uma alteração inflamatória dessa estrutura fibrilar. Entretanto, o correto não seria dizer tendinopatia, esse termo deveria estar destinado apenas aos tendões. Nesse contexto, a gente acaba colocando tendinopatia entre aspas. Ainda na região lateral, na cabeça da fíbula, eu tenho a inserção distal do bíceps femoral, que é melhor avaliado quando o joelho é em flexão, porque você tensiona esse tendão, e ele é mais superficial e mais posterior em relação ao ligamento colateral lateral. Como a inserção ela é conjunta, é importante você tentar diferenciar quem é o ligamento colateral lateral, quem é o tendão do bíceps femoral. Então, o tendão do bíceps femoral ele é mais superficial e mais posterior. O tendão do ligamento colateral lateral ele é mais anterior e mais profundo. Ainda na região lateral vai ser avaliada a fossa do tendão poplíteo, onde está o tendão poplíteo, que é uma depressão óssea em formato de copo. Então aqui esse tendão ele pode ter tenossinovite, ele pode ter alterações de natureza inflamatória. Embora a gente não consiga avaliar inteiramente nessa posição, uma parte importante dele vai ser avaliada aqui. Por fim, a avaliação do recesso posterior, dentre outras coisas, é possível avaliar a inserção dos tendões dos gastrocnêmios medial e lateral, respectivamente no côndilo femoral medial e no côndilo femoral lateral. Na verdade, é a origem desses, né? Ainda nem inserção, é a origem, né, destes tendões nos côndilos femorais. Aqui eu tenho a cabeça medial e aqui eu tenho a cabeça lateral do gastrocnêmio.
pode também ser sítio de alterações. E por fim, uma das avaliações mais importantes na ultrassonografia, talvez aquela em que a ultrassonografia se aproxime mais da ressonância magnética em termos de sensibilidade, especificidade, seja a avaliação da fossa poplítea em busca dos cistos poplíteos ou cistos de Baker. Então, onde é que esse recesso ele está situado? Ele está situado entre o gastrocnêmio medial e o tendão semimembranoso. Então, entre o gastrocnêmio medial e o semimembranoso, eu posso ter um acúmulo de líquido encistado, caracterizando o cisto de Baker, que tem comunicação com o espaço articular. Uma alteração que pode gerar dúvida e que pode confundir com o cisto de Baker é a bursite do semimembranoso. Então, quando eu tenho líquido ao redor do semimembranoso, eu posso achar que se trata de um cisto de Baker, entretanto, trata-se de uma bursite do semimembranoso. Então, lembrar desse possível diagnóstico diferencial. Quanto à clínica, um dos diagnósticos diferenciais do cisto de Baker é com trombose venosa profunda. Por isso, é importante avaliar os vasos poplíteos, tanto a artéria quanto a veia. A veia aqui é mais superficial, inverte em relação ao aspecto que a gente percebe das veias ao longo da coxa. Então, aqui é interessante a gente comprimir essa veia para ver se tem trombose, avaliar esta artéria para ver se o fluxo está adequado. Desta maneira, descartar TVP e ficar com cisto de Baker como a principal causa de dor no compartimento posterior, de inchaço, de edema na região da panturrilha. Especialmente quando esse cisto de Baker rompe, né, vai acontecer o acúmulo de líquido, a insinuação de líquido aos planos mioadiposos adjacentes, e a consequência disso será a dor, porque vai criar uma espécie de síndrome compartimental na região da panturrilha. Então, o exame prático eu vou mostrar mais precisamente esse exame prático ele tem no YouTube, né? Aqui foi só uma edição desse vídeo. É um oferecimento da Samsung Medison, mas está disponível pela internet, é de acesso amplo e restrito. Aqui eu vou só avançar um pouco, mostrar um pouco. Então aqui ele está mostrando a avaliação do compartimento anterior, com a avaliação do tendão quadríceps, ligamento patelar e as suas respectivas inserções. Continuando a avaliação, né? Então aqui o compartimento anterior, você vê que ele avalia o ligamento patelar tanto no sentido transverso quanto no sentido longitudinal. Continuando, ele vai fazer a avaliação da cartilagem da tróclea femoral. Para isso, ó, você realiza uma hiperflexão desse joelho e você avalia parte da cartilagem da tróclea, que é um local onde pode haver afilamento dessa cartilagem, que é aquela estrutura preta destacada na imagem, né? Essa estrutura aqui. E essa avaliação da cartilagem pode ser feita parcialmente pelo ultrassom. Ele vai então agora posicionar para avaliar o compartimento medial, naquela posição que eu destaquei na aula, e aqui ele vai avaliar a interlinha articular femorotibial medial, o ligamento colateral medial e também os tendões da pata de ganso. Então aí na figura ele mostra a interlinha articular femorotibial medial com o menisco medial, entre elas aqui o menisco medial. Superficialmente, o ligamento colateral medial. Continuando a avaliação, então ele vai descer um pouco para avaliar os tendões da pata de ganso. Você vê que ele está com o transdutor posicionado para avaliar os tendões da pata de ganso. Em seguida, ele avalia o compartimento lateral. Aqui é interessante, ó, tendão poplíteo, menisco, interlinha articular femorotibial lateral. Aqui é o trato iliotibial com a inserção no tubérculo de Gerdy. Continuando a avaliação, então ele avalia a fossa do tendão poplíteo, que tem formato de copo, perceba nesta imagem. Ainda na região lateral, ele vai avaliar a inserção das estruturas na cabeça da fíbula, né? E na cabeça da fíbula, ele vai perceber tanto o ligamento colateral lateral, quanto a inserção do bíceps femoral. Por fim, a avaliação do compartimento posterior, que pode ser feita pedindo para o paciente, né, estabelecer um decúbito ventral
para avaliar a presença de possíveis cistos poplíteos e também a inserção dos gastrocnêmios. Então aqui é possível avaliar, ó, nesta região, aqui é o gastrocnêmio medial, aqui é o semimembranoso, então nesse intervalo pode haver líquido. Você vê que no caso do paciente não havia, ele não tinha cisto de Baker. Aqui também é possível avaliar os vasos poplíteos, a inserção dos tendões gastrocnêmios, né? Vocês vão ter o link desse vídeo disponibilizado mais adiante. Então, aqui só para resumir a avaliação do joelho, então compartimento anterior, eu vou avaliar tendão quadríceps, o coxim adiposo imediatamente posterior, a patela. Aqui eu vou procurar alterações no tendão, alterações na gordura e alterações do tipo derrame articular. Aqui o ligamento patelar e a gordura de Hoffa, que é imediatamente posterior. Aqui eu vou procurar Hofite, alterações deste ligamento. No compartimento medial, ligamento colateral medial, menisco medial e aqui a interlinha articular femorotibial medial. Perceba, né, que são essas as estruturas que eu vou avaliar aqui, especialmente as inserções do ligamento colateral medial. Faltou lá no medial a avaliação da pata de ganso. Lateralmente, tendão poplíteo, menisco lateral, interlinha articular femorotibial lateral. Aqui o recesso em formato de copo do tendão poplíteo. Aqui a avaliação da cartilagem da tróclea, você vê que ela é possível de ser avaliada através da hiperflexão desse joelho, porque você expõe melhor parcialmente essa cartilagem. Por fim, compartimento posterior, então o recesso entre o gastrocnêmio medial e o tendão semimembranoso é onde vai acumular líquido e pode ter cisto de Baker. E é aqui também que eu vou avaliar os vasos poplíteos, descartando possíveis diagnósticos diferenciais. Aqui, ó, pela primeira vez durante essa apresentação, e lá vão mais de 20 minutos de apresentação, eu falei dos ligamentos cruzados. Então, o que é interessante destacar? A avaliação dos ligamentos cruzados pela ultrassonografia, ela é muito ruim. Você, no máximo, consegue avaliar alguma coisa das inserções tibiais. Mesmo assim, é muito mal visto. Então, o ideal é não tentar dar qualquer tipo de diagnóstico para ligamentos cruzados, haja vista a sua avaliação muito prejudicada nesse método. Então, a avaliação do joelho patológico. Agora eu vou mostrar para vocês algumas alterações que podem ser observadas pelo exame prático ultrassonográfico do joelho, mas lógico, esse tema ele não se esgota. Aquele artigo que eu mostrei da Radiographics, ele vai destacar e pormenorizar boa parte dessas alterações. Então aqui, ó, é uma avaliação do compartimento anterior. Aqui eu tenho o tendão do quadríceps, que não tem aqui o aspecto trilaminar, indicando que já tem alguma alteração importante. E perceba que ele não está inserido na patela. O que foi que aconteceu aqui? Aqui eu tenho uma rotura completa da inserção do tendão quadríceps, inclusive, ó, com a formação de uma coleção hemática, de um hematoma mais superficial, e aqui edema das partes moles adjacentes. Então, o aspecto já era patológico, depois que eu percebi que houve uma rotura completa, passou a fazer mais sentido a perda do padrão fibrilar por parte do tendão. Uma alteração que pode acontecer também, essa aqui tem relação especial com a tração crônica, é a entesopatia. Então, entesófitos são essas pequenas calcificações que são formadas geralmente na inserção dos tendões, e elas são bastante frequentes no tendão quadríceps e no ligamento patelar. Então, aqui é possível observar, ó, essas calcificações que determinam sombra acústica posterior, que são compatíveis com entesófitos. Outra alteração que eu posso ter, né, eu até destaquei mais cedo, é a rotura do retináculo secundária à luxação lateral da patela. Então, o paciente tem uma história de luxação da patela, a luxação foi lateral. Quando a luxação é lateral, a tendência é que as estruturas mediais rompam. Então, você vai aqui para o retináculo patelar medial e vê isso aqui. Vê que ele está heterogêneo, hipoecogênico, mal definido. Então, provavelmente houve uma rotura de alto grau, uma rotura quase completa ou completa desse retináculo patelar medial, derivado da luxação transitória da patela.
Outras alterações que podem acontecer são a doença de Syndig-Larsen-Johansson no compartimento anterior. É quando eu tenho uma apofisite, né, na inserção proximal do ligamento patelar. Então, você vê que eu tenho alteração da ecogenicidade, perda do padrão fibrilar, espessamento das suas fibras proximais, né, do ligamento patelar. Eu tenho irregularidades e edema da apófise na patela, tenho edema do coxim adiposo de Hoffa. Então, isso daqui é doença de Syndig-Larsen-Johansson, muito presente em pacientes jovens. Uma outra alteração aqui eu já destaco como são as alterações no ultrassom. Ó. A outra alteração muito frequente e que merece destaque é a doença de Osgood-Schlatter, que é a apofisite tibial, ou seja, aquelas mesmas alterações que eu destaquei para a doença de Syndig-Larsen-Johansson, aqui agora né, a gente vai transpassar esse conhecimento para a inserção tibial do ligamento patelar. Então perceba que eu tenho as mesmas alterações. Eu tenho aqui, ó, compara com o normal. Eu tenho a fragmentação da apófise tibial, eu tenho um tendão patelar espessado, hipoecogênico, com perda do padrão fibrilar. Então, quando eu somo a tendinose distal do patelar com a fragmentação da tuberosidade tibial, né, isso é típico da apofisite, é típico da doença de Osgood-Schlatter. Lembrar que pela ultrassonografia é muito complicado a gente avaliar edema ósseo. Não é possível a gente avaliar edema ósseo. Então, é uma informação que vai ficar restrita à ressonância magnética. Aqui uma outra alteração relevante é a bursite infrapatelar. Então, aqui eu tenho ó, o ligamento patelar. Se eu tenho um acúmulo de líquido abaixo, eu tenho uma bursite infrapatelar profunda. Né? Então, aqui a gente pode chamar de bursite. Uma outra alteração é a rofite. A rofite, né, confesso, é muito mais bem vista, é muito mais fácil de ser identificada pela ressonância magnética. Entretanto, é possível também avaliar a rofite pela ultrassonografia, especialmente quando você associa a avaliação à análise através do Doppler. Então, aqui eu tenho uma hipoecogenicidade, uma heterogeneidade da gordura de Hoffa, imediatamente abaixo da patela, que é o local mais comum mesmo, associado ao aumento de fluxo ao estudo Doppler. Então, isso é uma alteração de natureza inflamatória no coxim adiposo de Hoffa, portanto, é uma rofite. Outra alteração é a bursite da pata anserina, como eu comentei. Aqui eu tenho a inserção dos tendões da pata de ganso, aqui eu tenho, ó, pequenininho, a artéria genicular inferomedial, que é um referencial anatômico importante. Então, perceba nessa região o acúmulo de líquido. Então, aqui trata-se de uma bursite da pata anserina. Acúmulo de líquido aqui é patológico. O normal é a gente não vê líquido. Outra alteração presente aqui é uma rotura do ligamento colateral medial. Perceba que aqui eu tenho o coto tendíneo. Ele era para estar se inserindo aqui no fêmur. E você vê que ele está aqui, retraído, próximo ao menisco medial. Que está, inclusive, um pouco extruso. Ó. Ele está passando muito da linha da interlinha articular. Então, aqui eu tenho uma rotura completa com retração das fibras proximais do ligamento colateral medial, associando-se a alterações do coto proximal. É interessante, nesses casos, dar, inclusive, a informação quanto à degeneração do coto proximal, ou seja, qual a extensão dessa degeneração. Porque essa informação é importante porque esse coto degenerado ele é inviável de ser rafiado, de ser reconstruído. O ideal é você retirar e pegar só a parte boa do ligamento para fazer a reconstrução. Então, aqui eu tenho outra situação, né, uma rotura agora das fibras distais do ligamento colateral medial. Perceba nessa região que eu tenho uma retração do coto distal com alterações semelhantes à tendinose no seu coto distal. Síndrome do atrito da banda iliotibial. Isso daqui ele é especialmente frequente nos pacientes que fazem muito movimento de flexo e extensão do joelho. Então, é um caso clássico, o dos ciclistas. É um tipo de queixa muito frequente nesse tipo de atleta. Então, o que acontece? Eu tenho, né, uma gordura interposta entre o côndilo femoral lateral e o trato iliotibial. Nessa gordura, pode haver, pelo atrito mecânico, a ocorrência de alterações inflamatórias, representadas pelo edema, que aqui na ressonância tem hipersinal, na sequência T2, e aqui eu tenho esse padrão mais hipoecogênico
de edema dessa gordura interposta. Então, este achado em um paciente com queixa, com clínica compatível, crava síndrome do atrito da banda iliotibial. Tendinopatia calcária é uma alteração que pode acontecer em qualquer articulação. Embora mais frequente no ombro, ela também pode acontecer no joelho. Então, aqui é um exemplo de tendinopatia calcária do poplíteo. Então, aqui eu tenho o recesso poplíteo, aqui eu tenho o tendão poplíteo e aqui eu tenho alterações de natureza, esse fluxo aqui ao estudo Doppler, na verdade, é um artefato. É o que a gente costuma chamar de twinkling sign, né, que é o sinal brilhante, e é um sinal derivado do artefato secundário a essa calcificação. Então, você vê que, né, a velocidade aqui ela é completamente anárquica. Eu tenho um fluxo em verde, em azul, em vermelho. É um aspecto típico do twinkling sign, que é uma ferramenta a mais que a gente pode utilizar para identificar tendinopatia calcária. Aqui o cisto de Baker, né, entre o gastrocnêmio medial e o tendão do semimembranoso, é o acúmulo de líquido. Aqui o interessante, né, o destaque deve ser dado aos seus contornos. Você tem que tentar identificar todos os seus contornos. Se eu tiver uma irregularidade desses contornos, lembrar da possibilidade de rotura desse cisto de Baker e, a partir daí, uma clínica semelhante à TVP. Outra alteração que posso ter é o cisto parameniscal. Então, aqui eu tenho claramente uma rotura no corpo do menisco, com a formação de um cisto parameniscal adjacente, ó, no compartimento femorotibial. Então, só foi possível identificar essa rotura porque havia a formação de um cisto parameniscal. Do contrário, essa rotura só seria visualizada através da ressonância magnética. Quando eu tenho muita artrose, né, algumas alterações podem ser melhor identificadas. Por exemplo, a presença de osteófitos no espaço articular femorotibial medial. Você vê que eu tenho labiações entre, né, o fêmur e a tíbia. E também é possível avaliar extrusão meniscal. Então, aqui o corpo do menisco está muito além dos limites da interlinha articular. É um sinal de extrusão. Provavelmente esse paciente tem outras lesões neste menisco. E aqui uma outra alteração, né, que eu destaco, né, então, uma paciente que tem uma história de rotura do cruzado anterior, só que está interrogado porque a gente mal vê o cruzado anterior pelo ultrassom, mas existem alguns sinais que vão me indicar a rotura do cruzado anterior. Então, por exemplo, a presença desse grande derrame articular em um paciente que tem gaveta anterior, se ele tiver associado uma lesão do colateral medial, se ele tiver associado lesões do canto posterolateral. Isso tudo, quando a gente soma, vai ajudar a identificar que talvez haja uma rotura do cruzado anterior, indicar então uma ressonância e confirmar se tem ou não esse achado. Então, lembrar que a rotura do cruzado anterior, embora não seja vista pela ultrassonografia, os seus achados indiretos podem sim ser identificados e levantar pelo menos a suspeita. Era isso que eu tinha que falar hoje. Nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.